A defesa do Bolsonaro tinha até hoje às 9 horas para trazer uma resposta a respeito desta palhaçada que eles fizeram ontem na Câmara. Uma coisa assustadora, uma balbúrdia sem fim, quebradeira, tumulto, esse circo que eles montaram em cima do Bolsonaro para ele mostrar a tornozeleira eletrônica. E eles estão em total desespero. É um desespero, é um pânico, né? Eles entraram em pânico. Então, chamaram toda essa cavalaria, né, essa gangue do caos, né, neofascista, lá para o Congresso, para eles fazerem esses tumultos todos, chamar atenção, gravar vídeo, essa coisa toda, para tentar, de alguma forma, salvar algo que não tem o que fazer. Só que, nesse meio caminho, aconteceu duas coisas, né? A primeira foi o próprio Alexandre de Moraes dizendo, ó, que história que é essa? Não, o Bolsonaro não pode fazer isso. Tanto que hoje ele estava marcado para ir lá e não foi. E o segundo foi o próprio Hugo Mota. O Hugo Mota falou, opa, peraí, vocês não podem ficar aí não. Falando para esses deputados aloprados aí, esses deputados da balbúrdia. Falou, não, tá em reforma aí, vocês estão atrapalhando o pessoal de trabalhar na reforma. E aí desligou até o ar-condicionado. Aquela doida lá da Tiara, aquela deputada, a minha assessora passou mal com ar. Eles querem dar golpe de Estado, mas passa mal quando te tira o ar-condicionado. E aí, logicamente, veio a resposta e veio a proibição. Nós vamos tratar desse assunto, nós vamos falar sobre a questão da decisão hoje que teve o Fux à frente, né, como uma nota dissonante nessa história toda. Vamos falar também sobre Eduardo Bolsonaro, algumas outras questões que eu acho importantes. Eu quero começar sobre esse assunto específico da decisão, tá? O G1 diz o seguinte, a Globo. Bolsonaro responde ao STF, nega ter quebrado regras e diz que jamais cogitou não poder conceder entrevistas. A defesa afirma que o ex-presidente não acessou redes nem pediu que terceiros publicassem por ele. Pede esclarecimento sobre o alcance da proibição, especialmente em relação a entrevistas, sendo que esse assunto entrevistas nem sequer estava na decisão do Moraes. O Moraes nem tocou nesse assunto, tá? A Folha de São Paulo já fala de uma outra forma. A defesa diz que Bolsonaro não descumpriu ordem de Moraes, nem pode ser punido por atos de terceiros. Após ameaça de prisão, advogados pedem esclarecimento sobre possibilidade de ex-presidente conceder entrevistas e dizem que ele não dará mais declarações. Bom, o resumo dessa história se traz no seguinte ponto. Olha, a defesa do Bolsonaro dizendo assim, olha, a gente não entendeu muito bem, sabe aquele popular migué? É o migué? Nós não entendemos muito bem, não captamos a mensagem, aquela coisa toda. Explica mais pra gente. Esse é o resumo, tá? Bom, o que pode acontecer? O máximo que pode acontecer é o Alexandre de Moraes prender o Bolsonaro. Você acredita nisso, Clayson? Não, eu não acredito nisso. Não acho que ele vai prender o Bolsonaro, mas eu acho que ele vai melhorar um pouco a decisão. Essa decisão que teve a questão da tornozeleira eletrônica, essa coisa toda, ela precisa ser um pouco mais bem elaborada, né, para que as coisas possam acontecer de uma forma objetiva, para que eles possam entender o que é. Porque eles vão, como dizia o filósofo Chorão, né, eles vão fortalecer, eu me fortaleço na sua falha, não é isso? Então eles vão se fortalecer, porque é malandro. Que nós estamos lidando, gente, com malandros. É na malandragem, entendeu? Então, assim, bom, não falou sobre entrevista, vamos chuchar a entrevista no povo. Não, olha, eu não posso controlar as redes sociais de outras pessoas. Então, o Bolsonaro faz o circo, outras pessoas vão lá, filmam e tá tudo certo. Inclusive ontem, no vídeo de ontem, nós mostramos isso. Né? Os próprios deputados assumindo isso, falaram, olha, o Bolsonaro não pode, mas a gente pode, então a gente vai gravar, a gente vai fazer. Até mostrei o grupo que eles criaram no WhatsApp. Então, quer dizer, é aquela história, dando um migué. Eu acho que o Alexandre de Moraes vai explicar melhor e vai colocar as coisas como elas são. A despeito de tudo isso, nós já temos digamos, uma resposta, né, do colegiado. Nós tivemos
5 ministros que votaram a respeito dessas decisões contra o Bolsonaro, que foram perpetradas pelo Alexandre de Moraes. Então, a tornozeleira, não acessar a rede social, ficar o final de semana em casa, 7 horas vão ficar em casa, aquela coisa toda. O Fux foi aquele que votou contra. Então, o Fux vota contra a tornozeleira para Bolsonaro, fica isolado. A medida é confirmada por 4-1. O ministro foi o último a votar em julgamento iniciado na última sexta-feira, quando a Polícia Federal fez a operação contra o ex-presidente. Muitas pessoas perguntam, mas por que isso, né? Por que o Fux faz isso? Você percebeu que, por exemplo, o Trump, ele cassou, digamos assim, muito entre aspas, né, o visto, proibiu o visto de ministros do STF, menos do Fux? Na verdade, do Fux e dos 2 ministros do Bolsonaro? Por que será isso, né? A primeira questão, e a gente tem que falar sobre isso com muita clareza aqui, o Fux, ele já tinha feito algo, assim, o contrário do que ele fez agora, porque na votação, quando ele vota agora contra, ele fala, não podemos proibir que o Bolsonaro tenha o seu direito de se expressar, não podemos proibir que ele dê entrevistas e coisas assim, só que, olha a informação, Fux proíbe Folha de entrevistar Lula e determina censura prévia, quando Lula estava sofrendo aquela perseguição em que ele estava preso. Ministro atendeu a um pedido de suspensão de liminar formulado pelo Partido Novo. Então, quer dizer, as pessoas já começaram a entender que falou, pô, peraí, tem alguma coisa de errado nisso, né? Porque, mas quando era com Lula, você proibiu. Agora que é o Bolsonaro, você quer liberar? As pessoas foram procurando um pouco mais e eu quero trazer para você uma informação que não é colocada especialmente pelos órgãos de comunicação. Eu não sei porquê, né, os jornais e os órgãos de comunicação não colocam essa informação, mas eu peguei essa informação de 2019 para trazer aqui para você. O filho de Luiz Fux, ele advoga para financiadores de Flávio Bolsonaro. A empresários próximo ao presidente do STF fez discurso com tom político e pró-agenda bolsonarista. Opa, então aqui já começa a explicar um pouco mais, entende? Essa coisa do Fux ter uma relação com o bolsonarismo. Ele pode não ser um sujeito que vai abrir isso e trazer isso de forma muito aberta, mas o filho está lá advogando, certo? Para próximos do Flávio Bolsonaro, da família Bolsonaro. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais, digamos, mais clara. Tem uma outra questão também. Esses 2 extremistas de direita, o fundamentalista religioso e extremista de direita, o Deltan Dallagnol e o Moro, quando houve aquela revelação da chamada Vaza Jato, aquelas mensagens que foram interceptadas por aquele hacker e foram divulgadas publicamente, ali já se sabia que havia um conluio do Fux com a extrema-direita e com esses 2 extremistas. O trecho que foi divulgado na ocasião, vou trazer aqui agora para você, é uma mensagem de 2016, o Deltan dizendo o seguinte, caros, conversei com o Fux mais uma vez hoje. O Deltan tinha acesso direto ao Fux. Deltan, reservado, é claro. O ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço com o Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele, mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições. Aí o Deltan ainda diz, em especial ao novo governo. E o Moro, excelente. In Fux we trust. E aí o Deltan dá uma risadinha, que foi quando a gente viu a Vaza Jato mostrando claramente, né, de forma objetiva, claramente, que havia uma situação muito objetiva com relação a esse conluio, não só do Fux, como do Deltan com o Moro. A Vaza Jato, ela expôs essa vagabundagem desses 2 extremistas, né, que depois foram para a política, na época eram juiz e promotor, depois
viraram deputado e senador, e o sujeito, né, o Moro foi ser, né, ministro do Bolsonaro. Quer dizer, escancarou tudo. É importante a gente colocar isso. E é importante também a gente trazer uma outra questão aqui, que eu considero fundamental nessa conversa, que é o que está acontecendo agora em relação a esse grupo de deputados aloprados que estão em pânico. Eles estão realmente aproveitando uma brecha ali do fato da Câmara estar em recesso, e eles montaram 3 comissões. Eu, inclusive, disse no último vídeo, falando sobre isso, que seria impossível eles fazerem alguma coisa no momento de recesso, porque qualquer coisa que eles forem fazer, não tem votação, não tem trabalho, então eles iriam fazer só o tumulto mesmo, só a balbúrdia. Então eles só iriam tumultuar a coisa. O Hugo Mota, ele já deu uma resposta direta, inclusive ele colocou um ato, né, aqui eu tenho a íntegra para você. O presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, resolve, primeiro, fica vedada no período de 22 de julho a 1º de agosto a realização de reuniões de comissões na Câmara dos Deputados. E aí, dizendo, olha, isso é a partir do momento em que eu coloco esse documento. Então, ali de cara, ele já deu um freio. Porque, na verdade, o que a gente precisa levar em consideração? O Hugo Mota, ele precisa colocar a mínima, mas assim, para dizer mínima, assim, o mínimo de ordem na casa. Porque é importante a gente levar em consideração que, assim, ninguém, eu acho, até quero te avisar, se você tem confiança no Hugo Mota, reveja os seus conceitos, tá? Ninguém confia no Hugo Mota. Mas ele não pode deixar a coisa Deus dará, porque ele ainda é o presidente da Câmara, ele tem que exercer alguma autoridade. Então ele impede os aloprados de fazerem tumulto lá e deixa as coisas para 1º de agosto. 1º de agosto vai ser esse caos, daqui a uma semana, vamos colocar, né? Praticamente. E aí a gente precisa levar em consideração que vai ser aquele caos. Mas, mesmo assim, ele conseguiu colocar um pouco de ordem na casa, porque hoje o que a gente viu foi de uma aberração descomunal, essa imagem ridícula dos deputados da extrema-direita colocando uma bandeira do Trump, Make America Great Again, dentro do Congresso. Quer dizer, eles não têm não só apenas a noção do ridículo, como não há nada que faz parar esses deputados estúpidos, esses baderneiros estúpidos. Então, quer dizer, os caras vão dentro do Congresso colocar uma bandeira do Trump. Isso é algo inacreditável. É inacreditável. E é lógico que isso nunca aconteceu. Olha, veja bem, se você vai, por exemplo, dentro do Congresso estadunidense, e você coloca lá uma bandeira da China, defendendo que a China ataque os Estados Unidos, olha, dependendo do estado, você morre. Não é que você vai preso, você morre. Também se você for na China defender, ou em qualquer outro país, tá? Sabe, isso não existe. Isso não existe. É somente a extrema-direita brasileira que é capaz de fazer isso. Não existe. É inacreditável. E aí o que aconteceu? O Hugo Mota falou, não venham fazer balbúrdia aqui. Eles já estavam todos lá, mesmo assim eles fizeram uma fala. Tá esse Zuco aí falando essas groselhas. Eu vou trazer para você um trecho. Hoje Bolsonaro não pode sequer usar suas redes sociais. Está proibido de falar em embaixadas, proibido de sair de casa à noite, monitorado por tornozeleira eletrônica, como um criminoso, quando quem deveria estar respondendo à justiça são outros. É uma ditadura. O Brasil hoje é governado por um triunvirato nefasto. O PT no Planalto, o STF no comando da repressão e o silêncio cúmplice de parte da imprensa. E é chegada a hora de dizer basta. Não aceitaremos a destruição de nossa história. Não aceitaremos a destruição de nosso líder. Não aceitaremos a destruição de nossa liberdade. Concluo, Bilinski, meus colegas parlamentares e imprensa. A história será implacável com os covardes. A liberdade vencerá a tirania. E Bolsonaro não será apagado, porque ele é
e sempre será parte viva da alma brasileira. É como eu disse para você, eles parecem completamente fora de si, né? Eles vivem numa realidade paralela, é um mundo criado por eles. Eles deixaram aqui essa imagem aqui do Bolsonaro que não foi lá, né? Numa situação assim que é um ridículo, né? Total, né? Ele não foi lá na comissão. E a gente tem uma fala que também expressa um pouco essa indignação, né? Do comentário da Andréa Sadi, de alguns jornalistas, sobre essa situação toda que está acontecendo, essa bandeira do Trump e essas coisas todas, olha só. Se me contassem, talvez eu duvidaria. Porque assim, Make America Great Again, neste momento em que o Brasil está sendo taxado em 50%. Quem que elege esses deputados? A base do Trump? É a base de Ohio, é verdade. Ohio deve estar muito feliz com os seus deputados. São ignorantes, né? Eles não entendem o que está acontecendo no mundo. Isso é de uma ignorância evidente, né? Uhum. Você não pode... Ou então assume. Não, ou eles realmente gostam das tarifas, querem que... Daí vem o discurso do Eduardo de ontem. Com a economia brasileira. Não se importa com o que está acontecendo, não se importa com as 110 mil demissões que a CNI prevê. E o melhor é esse aqui, tem não sei se é deve ser um parlamentar, filmando. Exatamente. Porque é isso que eu falo, é a política dos cortes, né? Exatamente. Que já vai disparar. Não é que ficou restrito ali a comissão, Merval. Se tivesse a bandeira com a imagem de um burro, poderia ser uma confissão, mas o burro é dos democratas. Democrata, exatamente. Então, se botasse um elefante ali, não ia ficar não seria tão didático quanto fosse o símbolo do Partido Democrático. Isso é uma burrice. Não, e é um deboche com o eleitor, gente. Exatamente. Como é que você explica isso para o eleitor? E os deputados que estão segurando essa faixa estão dizendo que apoiam o presidente que taxou o Brasil em 50%. E além dessa bizarrice descomunal deles estarem lá para defender o Trump, né, e um sujeito que está atacando o Brasil, a gente tem a figura do Bolsonaro e do filho dele, né? O filho dele, que inclusive o Eduardo Bolsonaro, que deixa bem claro aqui está claro, né? O governo Trump discutiu com o Eduardo asilo a Bolsonaro e proteção contra a Interpol. E quem disse foi um aliado em live, aliado do ex-presidente, o Paulo Figueiredo, relatou que Fala partiu de representante da Casa Branca ao lado de Eduardo Bolsonaro. Então, quer dizer, essa história toda de colocar a tornozeleira eletrônica e toda essa questão, tudo isso tem um fundamento. É claro que tem um fundamento, porque foi feito isso. Além deles irem contra as leis, além deles tentarem de todas as formas atacar o país, é assumido que eles estavam à frente de tudo isso. Não é à toa que aconteceu isso. Moraes bloqueia bens, contas e PIX de Eduardo Bolsonaro. A decisão foi proferida no sábado. O parlamentar ficará com o salário retido, porque ainda tem mais essa. Pelo fato da Câmara estar em recesso, olha, isso é Brasil demais, assim, né? Não deveria ser, né? Nosso país não deveria ser assim. Mas o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ele teve o fim daquela licença dele nesse domingo e a partir de ontem ele passou a receber, ele está recebendo o salário de deputado, porque a situação não foi resolvida, né? Não tem nada resolvido. Para piorar a situação, para ficar ainda mais bizarro, nós temos essa medida aqui, ó. Governadores avaliam cargo estadual para Eduardo Bolsonaro. Aliados buscam saída para manter o mandato do deputado federal que atualmente está nos Estados Unidos. O que significa isso? Se eles derem um cargo de deputado, de secretário estadual para o deputado, ele passa então a ter uma licença do cargo dele de deputado, certo? Porque agora ele está exercendo a função de secretário. E aí ele continua com o mandato, continua tudo do mesmo jeito. Olha só o que está acontecendo. Gente, olha o que está acontecendo. Inclusive, esse governador aí do Rio de Janeiro, ele quer nomear o Eduardo como secretário para ajudar a salvar o mandato do Eduardo.
Cláudio Castro quer criar cargo especialmente para o filho de Jair Bolsonaro. Existe um risco de complicação jurídica. O que acontece com o Cláudio Castro? Ele quer se candidatar a senador. Ele quer ser senador. Então ele vai fazer esse agrado, ele está fazendo esse agrado para o Bolsonaro, porque aí com isso ele consegue aí fazer uma graça e tudo mais, cria esse cargo para Eduardo Bolsonaro, salva o mandato dele e tal. Só que existem uma série de problemas nessa história. O primeiro problema é com o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro quer que o Sóstenes seja senador. Ele quer que o testa de ferro do Malafaia seja senador. O cargo de senador do Sóstenes não é do Sóstenes, é do Malafaia. O Malafaia quer um cargo de senador. O Sóstenes faz aquilo que o Malafaia manda. O Sóstenes é um testa de ferro do Malafaia. Essa é uma visão, uma opinião política baseada no fato das evidências que nós temos aí. O Sóstenes sendo um sujeito da igreja do Malafaia, o Malafaia fazendo campanha e tudo mais. Então, assim, o Cláudio Castro não vai ter essa moralzinha pelo Bolsonaro, que o Bolsonaro vai apoiar o Sóstenes como candidato ao Senado, levando em consideração que ele não quis nem levar o Eduardo para ser candidato ao Senado lá, supostamente iria levar para Santa Catarina, a gente não sabe como é que está a situação. Cogitou-se até que fosse levado para o Mato Grosso. Inclusive teve uma senadora pelo Mato Grosso, que é do PSD, não é de um partido de esquerda, nada disso, tá? Era o partido lá do Kassab, que está junto com o Tarcísio em São Paulo, e ela coloca uma fala muito contundente. Se você não viu a fala dessa senadora, vale a pena, olha só. E eu acho necessário, sim, que se faça alguma coisa para conter o STF, que é um abuso que o STF está fazendo. Não, um abuso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá nos Estados Unidos com o país e com o pai dele. A culpa do Bolsonaro estar de tornozeleira é desse moleque. Ele falou em vários vídeos, dizendo que era ele que estava negociando, que ia ter tarifa sim. O que adianta mudar agora? Está gravado. É uma mulher de direita, né, bolsonarista, que agora se volta contra Eduardo Bolsonaro. Tem alguns que estão adorando essa história do Eduardo Bolsonaro, dentre eles os pecuaristas dos Estados Unidos. Nessa informação, pecuaristas dos Estados Unidos aplaudem tarifaço e querem banir a carne do Brasil, lá nos Estados Unidos, obviamente. A Associação Nacional de Pecuaristas dos Estados Unidos diz à CNN que tarifa de 50% é um bom começo para a futura suspensão do produto brasileiro. Então, assim, é uma situação absurda, porque o agro, ele entrou de cabeça no bolsonarismo. Entrou de cabeça. Tem uma pergunta que eu considero muito importante, que foi feita numa entrevista, vamos dizer assim, né, numa sabatina, com os dois bobos da corte, o Eduardo Bolsonaro e o neto do ditador. E nessa sabatina é perguntado claramente para eles: vocês são a favor de tudo isso que está acontecendo, inclusive com o impacto nos empregos aqui no Brasil, sobre tudo que eles estão fazendo? E aí eles dão a resposta, olha só. Você concorda com essa afirmação do Paulo agora, que o Trump acertou nessa decisão de impor a tarifa de 50%? E antes que você responda, eu queria lembrar aqui que setores que dependem muito das exportações para os Estados Unidos empregam muito no Brasil, né? O suco de laranja, por exemplo, a maior parte do suco de laranja produzido no Brasil é exportado para os Estados Unidos e emprega 57 mil pessoas. A produção de aviões, a maior parte vai para os Estados Unidos, 50 mil pessoas. Semi-acabados de aço e ferro, 117 mil pessoas. Então eu queria saber se você concorda com a afirmação do Paulo de que foi uma decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo, e tanto chamo isso daí de tarifa morais, né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo, né? O pobre do entregador de iFood, um belo dia ele pode acordar e ser taxado em 50% do fruto do trabalho dele, né? Se não é que não paga mais do que isso já atualmente no Brasil, se você somar todos os impostos dessa salada de fruta tributária que nós temos. E aí, quando ele quiser reclamar, talvez ele vá ser calado.
É isso daí que a gente está falando. Antes de qualquer tipo, né, de questão comercial, vem a liberdade. Então observe bem, é colocado para ele com clareza sobre os empregos, sobre as pessoas que estão sendo impactadas diretamente, sobre a situação do país. Ele fala, eu concordo. Ele nem sequer fez ressalvas em relação ao fato, não, olha, eu não quero mesmo que as pessoas percam o emprego, eu não quero... Não, ele nem sequer tocou nesse assunto. Ele falou, não, é isso aí mesmo. Sendo que o neto do ditador já tinha falado isso antes. Então, quer dizer, nós estamos lidando com pessoas com esse perfil psicopata, com esse perfil que é o perfil de uma pessoa inconsequente e perversa. É de uma perversidade descomunal. É o perfil de uma pessoa que quer o pior para o seu povo e para o seu país. E paralelo a isso, a gente tem deputados e políticos aloprados defendendo isso. Nós temos gente dentro do STF que, de uma forma completamente, que eu considero, né, contraditória, mostrei para você a contradição agora há pouco, defende indiretamente um sujeito como o Bolsonaro. A gente tem essa situação toda que a gente está observando aqui com relação a simplesmente eles passarem por cima de regimento do Congresso, passarem por cima de próprios aliados. O Hugo Mota é um aliado do bolsonarismo. É importante deixar claro. Eles passam por cima de tudo isso e dane-se, dane-se. É uma pena que a gente está vivendo um momento terrível da nossa história. É uma pena que a gente está se aproximando de 2026 e aumenta o receio de que a população não vai entender o que alguns setores estão defendendo e o que de fato impacta sobre o nosso país a decisão de gente tão ruim, ruim de coração, ruim de caráter, que por conta de uma pessoa, para defender uma família, eles estão indo contra milhões, na verdade contra todos os brasileiros. Eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que você pensa a respeito de tudo isso. O seu comentário é sempre muito importante. A gente tem um nível que eu considero muito bacana de comentários aqui no canal, que são pessoas que têm consciência. Tem pessoas que vão assistindo os vídeos aqui e no meio do vídeo vai assistindo e já vai comentando aqui. Eu agradeço as pessoas que sempre acompanham o nosso trabalho. Muito obrigado, coloque o seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo e eu peço, por favor, se inscreva no canal. Por favor, faça a sua inscrição aqui. Dá essa moralzinha aqui pra gente, tá bom? Nós temos essa dica especial da renda extra para você, a oportunidade de você trabalhar aqui no Brasil, ganhar inclusive em dólar. Você vai ganhar em dólar trabalhando aqui no Brasil, não precisa falar inglês, tá? Você vai trabalhar apenas com seu celular. Agora, por favor, preste atenção no que eu vou te falar. É somente por intermédio desse link que você encontra aqui nos comentários. Não pergunte pela internet. Tem gente que vai lá na minha rede, que eu nem uso tanto. Eu tenho uma pessoa que coloca vídeo para mim lá no Instagram. Não pergunte lá no Instagram, eu não tenho como responder isso. Pessoas que vão lá no site, que vão lá... Não, é somente aqui, nesse primeiro comentário fixado. Entra aqui no comentário fixado com seu celular, entra com o celular. Que aí você você vai clicar nesse link que está lá na frente, tem um link, e você vai direto lá para o WhatsApp. E lá no WhatsApp, eu mesmo explico tudo para você. Eu vou explicar direto no seu WhatsApp, tá bom? Então, por favor, faça isso para que outras pessoas não comecem a conversar com você e tentar dar golpe utilizando o nosso trabalho aqui. Infelizmente, tem algumas coisas acontecendo e a gente lamenta muito. Então, é somente nesse primeiro comentário fixado, tá bom? Daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu peço para as pessoas ajudarem a gente a continuar o nosso trabalho. Você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Olha o nosso endereço de Pix aqui, ó. É qualquer valor, o valor que você puder. Se você não puder, ajuda quando você puder, tá? Você não é obrigado a nada, não é obrigado a nada. Tá aqui, ó. Esse é o nosso endereço de Pix. Qualquer valor para a gente continuar a trabalhar. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.